Olá, quintos anos! Hoje é dia 28 de outubro e a nossa aula é de Geografia. Peguem sua apostila e vamos estudar. Vamos começar na unidade 5, Cidade e Ambiente. Observem atentamente a imagem de abertura da unidade. Página 3. Neste capítulo, vamos estudar sobre a cidade e o ambiente. Conheceremos alguns problemas enfrentados pelas pessoas, como a poluição das águas e do solo, a falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto, que ocasionam sérios problemas ao ambiente. Vamos entender ainda como é importante cuidar dos recursos naturais e dos ambientes das cidades. O Brasil tem muitas cidades litorâneas com lindas paisagens naturais que atraem turistas de todo o país e até mesmo de outros lugares do mundo. Nesses locais, as pessoas aproveitam seus momentos de lazer nadando, brincando na areia, correndo, pescando, mas não podem se esquecer de recolher o lixo que produzem e jogá-los nas lixeiras para não poluir o ambiente. Roda de conversa. Leia a tirinha de Marcelinho e depois responda as questões. Então agora, depois de ler, nós vamos responder as questões. O espaço na apostila é curto, é pequeno, então qualquer coisa escrevam no caderno. Letra A. Qual é o tema principal abordado na tirinha? Sobre o que essa tirinha está falando? Letra B. Qual foi a atitude do banhista, representada no primeiro quadrinho, que causou a indignação em Marcelinho? Letra C. Qual é a consequência da poluição das águas dos mares e dos rios para as pessoas e os outros seres vivos? Letra D. A atitude do banhista poderia ter sido diferente? Se sim, como? Página 4. Consumo de recursos naturais na cidade. Como você já estudou, as cidades podem ser classificadas quanto à sua formação, que pode ser planejada ou espontânea. As cidades espontâneas correspondem à maior parte das cidades do mundo. Elas estão localizadas em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento, onde há fácil acesso aos recursos naturais, como a água dos rios, visando ao abastecimento da cidade. Os recursos naturais são bens que provêm da natureza, como o ar, a energia solar, a água dos rios e mares, a fauna e a flora, o solo e os minerais, como ferro, areia, ouro, prata, bauxita, argila e etc., que são utilizados pelos seres humanos e por outros seres vivos para a sua sobrevivência. Agora, observe as imagens a seguir, que retratam alguns exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais nas mais diversas atividades econômicas. Na primeira imagem, nós temos a água sendo utilizada para a irrigação de hortaliças. Na segunda, a extração de minério de ferro. Na terceira, cimento e vigas de ferro sendo utilizados para a construção de novas estradas. E na última, uma vista aérea da barragem da usina hidrelétrica de Furnas. Página 5. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Recursos naturais renováveis são recursos que, depois de extraídos adequadamente de forma responsável, eles podem ser renovados pela natureza, como a água dos rios, os solos e as florestas. Recursos naturais não renováveis são recursos que, após a sua extração, não podem ser repostos, ou seja, não se renovam. Por exemplo, o petróleo, o carvão e o minério de ferro. Saiba mais. Origem do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil proveniente da decomposição de material orgânico animal e vegetal, depositado no fundo de lagos e mares, que sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos em função de condições favoráveis, como a temperatura e pressão. Esse combustível fóssil se caracteriza por ser um líquido viscoso, de coloração negra.
O petróleo é matéria-prima para muitos produtos, como a gasolina utilizada para a locomoção de diversos meios de transporte, o gás de cozinha usado para o preparo de alimentos, o plástico utilizado em alguns materiais escolares, utensílios domésticos e industriais, entre outros. Página 6. Para que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais, é necessário que toda a sociedade modifique seus hábitos, consumindo somente o necessário e respeitando a natureza e o nosso planeta. Dessa maneira, pensando em promover a conscientização e mobilização das pessoas para um consumo consciente, foram elaborados os 8 R's. Vamos conhecê-los? 1. Refletir. Reflita sobre o que comprar. Você realmente precisa desse novo produto? 2. Reduzir. Evite desperdícios de água, energia, produtos e serviços. 3. Reutilizar. Não compre por impulso. Utilize suas coisas até o fim. 4. Reciclar. Separe o seu lixo orgânico do reciclável para a coleta seletiva. 5. Respeitar. Respeite as pessoas do seu convívio e também a natureza. 6. Reparar. Quebrou? Conserte. O meio ambiente agradece. 7. Responsabilizar-se. Devemos ter responsabilidade em tudo o que fazemos. 8. Repassar. Promova o consumo consciente. Atividades. Número 1. O que são recursos naturais? Número 2. Encontre no caça-palavras alguns recursos naturais. Vou falar alguns para facilitar um pouquinho. Tem petróleo, tem energia solar, tem água, tem argila, tem florestas, areia, bauxita, solo. Página 7. Continuando. Número 3. Qual a importância do consumo consciente? Número 4. Utilize os adesivos do material de apoio para completar o quadro a seguir sobre os 8 R's do consumo consciente. Essa é a folha do material de apoio, são adesivos. Vocês vão ler ali o quadro, pratique os 8 R's consumo consciente e vão preencher, cada um no seu espaço, vão colar eles. Página 8. Poluição da água dos rios e mares. A água é um recurso natural necessário à sobrevivência de todos os seres vivos. Além do uso doméstico, podemos utilizá-la para o abastecimento das cidades e a geração de energia elétrica, ou nas atividades econômicas dos setores primário, secundário e terciário. Agora, observe o infográfico sobre a quantidade de água consumida por uma pessoa ao decorrer de um dia por meio de ingestão de água e consumo de alimentos. Então, ali nós temos que uma pessoa bebe de 2 a 4 litros de água, inclusive a contida em sucos, refrigerantes e outras bebidas, e consome de 2.000 a 5.000 litros de água na forma de alimentos. Mesmo sendo um recurso natural renovável, o mau uso da água doce no planeta pode provocar seu esgotamento. A poluição da água está entre os principais problemas vividos por grande parte da população do planeta, principalmente nas áreas urbanas, em decorrência do maior número de pessoas que habitam esses espaços e das atividades econômicas desenvolvidas. Página 9. Muitos rios que atravessam as cidades recebem esgoto doméstico e resíduos industriais sem um adequado tratamento, causando a poluição dos rios. A falta de planejamento do poder público para ampliação da coleta e tratamento do esgoto doméstico e a fiscalização deficitária no setor industrial para garantir o tratamento dos resíduos químicos das águas provenientes do processo industrial colaboram para a intensificação do processo de poluição de muitos rios que atravessam o espaço urbano.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rio Tietê é o rio mais poluído do Brasil. Sua nascente está localizada na Serra do Mar, no município de Salesópolis, São Paulo, e o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo, banhando 62 municípios. No entanto, ele é considerado morto em cerca de 120 quilômetros de sua extensão, ou seja, não há vida aquática nessa área do rio. Agora, observe a poluição do rio Tietê no município de Salto, São Paulo, causada pelo lançamento de esgoto doméstico e resíduos industriais não tratados. A formação da espuma se deve a detergentes e produtos químicos lançados no rio. Assim, devemos cobrar dos nossos governantes políticas públicas para que o tratamento do esgoto doméstico e industrial seja feito antes de serem despejados em rios, lagos e mares de nossas cidades, de modo a preservar toda a vida existente nessas águas, como os peixes e as plantas. Na outra imagem, a gente tem uma vista aérea da estação de tratamento de água e esgoto da cidade de São Paulo. Página 10. Além disso, podemos contribuir com a conservação dos nossos rios, lagos e mares, descartando corretamente o lixo, pois quando ele é jogado nas ruas da cidade, as águas da chuva podem levar os resíduos até um rio próximo, que poderá desaguar em outro rio ou em mares, poluindo o ambiente. Na imagem ali embaixo, nós temos uma vista aérea da foz do rio Itajaí-Açu, que faz limite com Navegantes e Itajaí, aqui do nosso lado. Você sabia que em muitas cidades há rios canalizados que passam embaixo de ruas e avenidas? Veja a ilustração a seguir. Muitos rios de nossas cidades foram canalizados para dar espaço a novas ruas e avenidas asfaltadas, que facilitam o deslocamento de pessoas e veículos. Porém, nos dias de muita chuva, isso pode ser um problema, pois as águas da chuva não conseguem infiltrar nas ruas asfaltadas, contribuindo para a ocorrência de enchentes no espaço urbano. A fim de diminuir esse problema, foram construídos bueiros nas laterais de algumas ruas para captar as águas da chuva e escoá-las até as galerias pluviais. Essas galerias são formadas por dutos subterrâneos que transportam as águas para os outros rios da cidade e até mesmo para os rios canalizados, evitando a ocorrência de enchentes. Por isso, devemos descartar o lixo nas lixeiras, pois, se jogado nas ruas, pode entupir os bueiros, impedindo o escoamento das águas pluviais. Página 11. Atividades. Número 1. Por que não devemos poluir e contaminar a água dos rios e mares? Número 2. Observe a tirinha. Nossa, hoje o dia está muito quente, eu não estou aguentando esse calor. A gente pode beber água e se refrescar no rio. Ótima ideia, vamos lá? O que é isso? O rio está poluído? Vamos continuar com calor. Agora, nós vamos responder as questões ali embaixo. Letra A. Por qual motivo os pássaros não conseguiram tomar a água do rio? Letra B. Quais são os riscos para os seres humanos que entrarem em contato com água poluída como a da tirinha? Letra C. O que pode ser feito para que o rio não receba mais tanta poluição? Página 12, número 3. Por que é importante manter as ruas e os bueiros limpos? Número 4. No material de apoio, há mais uma atividade para ampliar seus conhecimentos. Realize-a com auxílio do professor. Essa é a folha do material de apoio. Está escrito assim, página 12, poluição das águas.
Tem mais, mas vocês hoje só vão responder esta página. Leia a reportagem a seguir e depois responda o que se pede. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. Lei do Saneamento Básico completa 10 anos em 2017. Acesso à coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%. Já o de abastecimento de água passou de 80,9% para 83,3%. 10 anos após a Lei do Saneamento Básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNS, divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. A falta de saneamento adequado traz não apenas problemas sociais ao país, mas também ambientais, financeiros e de saúde, já que é um fator importante na disseminação de doenças. Letra A. Agora assinale as alternativas que correspondem às informações do texto e do gráfico que você acabou de analisar. A Lei de Saneamento Básico teve a sua origem no ano de 2007. Após 10 anos da elaboração da Lei do Saneamento Básico no Brasil, a coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%, ou seja, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de coleta de esgoto. Letra B. Em sua opinião, é importante ampliar o acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto? Por quê? Voltando para a página 12. Além dos problemas encontrados nas águas dos rios e mares próximos às cidades, há outros que podem ocorrer nas águas dos oceanos, como a maré negra e a grande mancha de lixo do Pacífico. Conheça um pouco mais sobre esses problemas ambientais que afetam a fauna e flora marinha. A maré negra consiste em grandes manchas negras de óleo no oceano, as quais são provenientes de vazamento ou derramamentos acidentais de óleo por parte de navios petroleiros. Esse derramamento polui rapidamente o ambiente marinho, a fauna e flora, e pode chegar até a região costeira, prejudicando outros animais, como os pássaros que buscam seus alimentos nas águas do mar. O óleo não se dilui na água e impede a entrada de luz solar no mar. Isso limita o processo de fotossíntese das algas e diminui o oxigênio marinho, o que acarreta na asfixia de muitos animais aquáticos. Essas manchas de óleo podem ser levadas a longas distâncias pelas correntes marítimas, porções de água que se deslocam pelos mares e oceanos, e poluir todo o ambiente até a costa litorânea, provocando a morte de muitas aves aquáticas, pois o peso do óleo sobre as penas desses animais impossibilita o voo e o mergulho, essenciais para a obtenção de alimentos. A nossa aula termina aqui. Vocês devem enviar foto das páginas 3, 6, 7, 11 e 12 e mais o material de apoio para a professora até o dia 30/10. Não esqueçam de curtir o vídeo e anotar o nome de vocês nos comentários. Então, até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Amo vocês.